Pessoal, só para lembrar, a ordem, como é que tinha ficado da reunião? A gente faz um sorteio ou vocês decidem que vocês começam? Daí o resto. Hoje a gente se organizou um pouco melhor, que daí a gente sorteia uma vez e só preenche os quadrinhos. Obrigado. Tá, então alguém tem uma moeda aí para fazer? Tirem aí no para o ímpar quem começa. Eles começam. E aí agora 2 minutos de fala de abertura e depois. Tá alto, né? Ou não, ou tá baixo. Tá bom sim? Então vou botar baixo. Tá, então. Bom, então para começar, pessoal, a chapa 2, Primavera de Lutas, tem 2 minutos para sua exposição inicial. Tem uma sugestão aqui. Tem várias pessoas aqui que eu vi que não estavam no primeiro debate. Acho que seria interessante passar bem rápido a estrutura, para as pessoas saberem que tem um momento de escrever. Então, a estrutura do debate é a seguinte. Ela foi alterada um pouco desde do último debate que tinha alguns probleminhas. No primeiro momento, a gente vai ter a exposição inicial de 2 minutos de cada chapa. Depois a gente vai para a discussão de um dos temas que foi decidido pela Comissão Eleitoral, que é o tema precarização da educação pública e consequências na FURG. Cada tema consiste do seguinte: uma exposição inicial do tema de cada chapa de 3 minutos, uma pergunta de 30 segundos, uma resposta de 2 minutos e meio, uma réplica de 1 minuto e meio, uma tréplica de 1 minuto de cada chapa. Uma faz para uma, depois a outra faz para a anterior. E depois uma pergunta da plateia, aquele copinho roxo ali, marrom, desculpa, do lado daquela caixinha do descartes ali, é ali que coloca a pergunta. Quem tiver uma pergunta sobre o tema, vai ali e coloca. No final do bloco a gente sorteia e cada chapa tem 2 minutos e meio para responder a pergunta. Depois a gente vai sortear o tema de um outro bloco que vai seguir a mesma estrutura: exposição inicial, pergunta, resposta, réplica, tréplica e a pergunta da plateia. E no final, 2 minutos e meio de exposição final de cada chapa. Beleza? Alguma dúvida sobre a metodologia do debate? Não? Metodologia acordada entre as chapas. Isso, não foi a gente decidiu. Então, pessoal, 2 minutos de exposição inicial para a chapa 2. Só esperar só começar. Pode ir. Então, pessoal, boa tarde. Eu sou Gabriel, estudante de Engenharia Química. Boa tarde, eu sou o Thiago, estudante de Artes Visuais. E eu sou Lili, estudante de Letras Espanhol. Então, nós somos a chapa 2, Primavera de Lutas. Então, a nossa chapa é uma chapa que é representada, né, que é composta, na verdade, por pessoas de vários movimentos sociais, de vários cursos, que tem uma composição, então, heterogênea sobre esse aspecto, mas, ao mesmo tempo, que tem uma proposta de um debate político unitário. Que é uma chapa que não vem do nada, portanto, é uma chapa que a gente já se conhece de outros espaços do movimento estudantil. Temos dentro da nossa chapa pessoas de vários centros e diretórios acadêmicos, que compõem coletivos de opressões dentro da universidade, e que, enfim, são pessoas que estão dispostas a lutar por uma universidade, por um ensino de qualidade e por permanência dentro da universidade, né? E aí, de onde vem esse processo? É um processo que a gente se organizou a partir de um movimento de lutas que a gente teve desde o início do ano, que a gente teve uma série de assembleias, uma série de reuniões dentro dos cursos, que a gente levantou pautas e que encaminhou num processo final, depois de longos debates com a reitoria, numa ocupação. Essa ocupação ela foi muito vitoriosa. Depois de 9 dias, a gente conquistou pautas como, por exemplo, almoço e janta para todos, sem novos auxílios permanência e a abertura do hotel de trânsito, que a reitoria estava se negando a utilizar esse espaço como um espaço de moradia estudantil. A gente vê que a gente está numa conjuntura de crise e que nessa conjuntura a gente precisa de um DCE que apoie essas lutas, que articule essas lutas.
É importante salientar também, né, que essa crise ela não é uma crise para todos, né? Ela é uma crise que ela é bem seletiva. E essa crise, ela sobretudo, ela atinge populações que já estão historicamente marginalizadas, né? Então essa crise, ela atinge sobretudo as mulheres que em média ganham 30% menos que os homens, atinge as pessoas negras que historicamente estão marginalizadas e as pessoas LGBTs. 2 minutos de exposição inicial da chapa 1. Boa tarde, primeiramente. A chapa, primeiro, saúda a todos que estão presentes, aos nossos adversários também. Para deixar bem claro, a nossa chapa começa com um discurso de diálogo. Tá? Esse é o nosso foco, isso é uma das nossas predominâncias, a gente não vai fugir disso. Nós achamos extremamente importante que um DCA ele tenha diálogo com todos, independente das posições, das opiniões, né, da visão de mundo, nós temos que estar abertos para conversar com todos, mesmo que essas pessoas tenham ideias diferentes da gente. Ok? Nossa chapa tem uma representação de 17 cursos, então é algo muito bom, mostrando a nossa heterogeneia, né? A gente não é algo fechado, um nicho bem exclusivo, e a gente está disposto aqui a propor ideias, mostrar o nosso trabalho, o que nós pretendemos fazer, e eu espero que esse debate seja muito construtivo ainda para aqueles que estão em dúvida em votar em alguma chapa, ok? Então a gente espera que vocês consigam sair daqui com essas dúvidas solucionadas. Boa tarde a todos e todas presentes, todos que estão aqui também nos acompanhando pelo vídeo posteriormente. Nós estamos aqui como chapa 1, a chapa Farol Sul. Eu sou Amândio, sou estudante do curso de Direito e, como meu colega Douglas bem disse, nós nos pautamos pelo diálogo e inovação. Um diálogo, mas um diálogo que se sustente, um diálogo de qualidade, um diálogo não olhando para o outro como alguém que tem uma posição ideológica diversa da minha, mas como alguém que realmente está aí para o diálogo. E eu espero que o debate seja construtivo para todos. Bom, eu sou a Andara Lima, sou estudante de Economia e eu faço parte da coordenação geral da chapa Farol Sul. Ok. O tema agora é precarização da educação pública e consequências na FURG. As chapas têm 3 minutos para expor inicialmente sobre o tema, começando pela chapa 1. 3 minutos. Bom, precarização do ensino público e as suas consequências na FURG. Este é o tema. É fato notório que nós passamos por uma situação econômica bastante complicada, de 2008 para cá sobretudo, mas nesse último ano se agravando sobremaneira. Nós temos um governo federal eleito inicialmente com uma série de perspectivas e que demonstrou não ser apto a cumpri-las, que acabou priorizando, sim, o investimento privado, o capital externo, e em detrimento a questões fundamentais como segurança, saúde, como próprios direitos e garantias conquistados na Constituição. Infelizmente, esse governo ele não soube cumprir com as suas promessas e a educação está aí. Nós tivemos um corte de 9,2 bi inicialmente e a precarização ela é um fato. Mas é um fato não somente a sua essência, mas da mesma forma a má gestão dos recursos. Porque a precarização não se dá tão somente pela inexistência dos recursos, mas pela má alocação desses recursos, o modo como ele é distribuído. Isso inevitavelmente repercute nos demais segmentos. Bem, eu gostaria de falar sobre a assistência estudantil, que no caso de precarização da educação, é o principal fator no qual os estudantes no dia a dia vão sofrer. Esses cortes acabam acarretando
nesses auxílios que os estudantes precisam essencialmente para se manter dentro da universidade, e é algo que nós, na nossa gestão, iremos conscientizar e buscar chegar a uma conclusão para que não sejam os nossos estudantes os principais meio de representatividade, que seremos nós, caso nós nos elejamos, que nós possamos fazer com que essa precarização da educação não se torne algo que venha a prejudicar essas pessoas que tanto precisam se manter na universidade. Eu acho que tem que ficar bem claro para todo mundo aqui que esse ano já foi difícil, né? Já cortaram muita coisa nossa. 2016 vai ser um ano pior ainda. A gente não pode aqui criar uma imaginação que não vai ser, né? Então nós temos que estar dispostos a tentar minimizar o máximo possível dos efeitos negativos que vão vir de fora. A gente está numa universidade federal e a gente não pode criar essa ilusão que isso aqui é uma bolha, que isso aqui não está isolado da realidade que vive o contexto aí fora. Então nós, como gestão, se eleitos, nós temos que fazer sim o máximo possível de esforço para diminuir esses impactos que vêm de fora, para não diminuir a qualidade do ensino. 3 minutos, chapa 2. Então, pessoal, é importante a gente salientar, né, que a gente vive a gente está num momento de crise, né, uma crise do modelo neoliberal, né. A crise desse modelo significa, em geral, menos direitos, mais privatizações e lucro para as empresas, né. A gente vê aí, indo ao encontro dessa crise, o corte na educação pública e o avanço no processo de privatização, inclusive dentro da universidade, né. A gente vê aí a PL 4643, que é uma PL que cria um fundo de contribuições em que as empresas privadas podem investir dinheiro na educação pública, e a gente sabe que a empresa, quando ela faz um investimento, ela quer um retorno, né? E aí tu vê o caráter da universidade pública não mais a serviço da população, não mais a serviço da população e a serviço do capital, né? A gente vê a PL 7715, que acaba com a dedicação exclusiva dos professores, é mais um exemplo desse processo de precarização, e a gente vê a PEC da cobrança dos cursos de pós-graduação, né? A gente vê que isso não é uma PL, é uma PEC, né? Isso significa que está alterando a Constituição, isso significa que direitos garantidos na Constituição estão sendo tirados, né? Então é importante que se faça esse debate e é importante que a gente esteja por dentro disso, né? A gente vê aí o decreto 8.540, que prevê o corte de 47% de verba do orçamento da educação, a demissão de 20% dos trabalhadores terceirizados, redução dos gastos de aquisição de bens nas universidades públicas de 5,9 milhões de reais, e assim, as universidades hoje elas não abrem mais concurso, e aí você vê esse decreto que corta 20% da contratação de terceirizados, né? Então a universidade ela não abre recurso, não abre concurso, e muitas vezes as universidades elas têm como opção, para suprir essas demandas, acionar serviços de terceiros, né? E aí tu vê o corte de 20%, demissão de 20% desses serviços terceirizados, né? Então é importante falar que essa crise, ela é uma crise seletiva, né? Ela é uma crise que ela atinge sobretudo a população de trabalhadores e trabalhadoras e sobretudo a população de trabalhadores em formação também, né? A gente vê, por exemplo, os bancos com maior lucro na história. Por exemplo, o Itaú, que teve um lucro de 11,7 bilhões de reais, 22% maior que o aumento do lucro do ano passado. A gente vê, por exemplo, a GM com um lucro de 30% maior do que o lucro do ano passado. Então, quer dizer, essa crise é para quem? É importante também a gente ter em mente que essa dinâmica de precarização ela não vem do nada. Ela começa a se acentuar no início de 2010, com a adesão do governo federal ao Reúne. E o que o Reúne fez? Ele quase dobrou o número de vagas, ao mesmo tempo que não deu conta de sanar os investimentos na universidade, para que essas pessoas que entraram via Reúne e SISU pudessem permanecer. E isso faz com que aconteça alto índice de evasão e também que essas pessoas que ficam não consigam dar procedência nos seus estudos com qualidade. Além de impactar diretamente na nossa vida, né, enquanto estudante, a política do Reúne também impactou diretamente na qualidade do trabalho dos nossos professores. Por quê? Porque ele aumentou de 12:1 a relação professor-aluno para 18:1. Então, isso acaba fazendo com que as salas estejam mais cheias, com que os professores tenham mais orientações, fiquem sobrecarregados,
e que não consigam efetuar de forma com qualidade o trabalho deles. Assim, nesse sentido, a gente vê que esses cortes todos e tudo isso que está acontecendo impacta diretamente na nossa vida, e por isso que a gente entende que o DCE ele é um aglutinador de pautas, um instrumento potencializador de lutas. É isso. A chapa 1 agora tem 30 segundos para perguntar e está na chapa 2. Pode? Sim. Eu queria que a chapa expôsse os principais pontos que vocês têm para essa diminuição da precarização, o que vocês pretendem fazer para que a comunidade acadêmica não sinta esse impacto tão forte no próximo ano. E, paralelo a isso, não é meio contraditório vocês criticarem tanto esse governo, sendo que alguns membros da atual chapa de vocês flertaram em algum momento com o governo federal? Pessoal, 2 minutos e meio, chapa 2. Então, pessoal, acho que quem tem flertado com o governo não tem sido nós nos últimos tempos. Eu acho que a forma e a maneira com que a gente tem conduzido as lutas dentro da universidade, acho que colocam na prática isso, né? A gente tem uma prática de luta que comprova o quanto a gente tem dialogado ou não com o governo. E que, inclusive, esse tem sido um dos elementos de tensão que vocês colocam nos debates. Agora, sobre as nossas propostas sobre determinados temas, a gente coloca que, ao contrário do que algumas propostas que vocês colocam, nós não somos uma chapa iluminada com pessoas dotadas de um saber acadêmico para responder às demandas dos estudantes. A gente vê que tem demandas, a gente vê que o governo vai cortar direitos, e a gente vê que a única saída, portanto, é articular os estudantes em torno de necessidades claras. Por exemplo, todo início do ano, quem aqui estava sem professor? Quem aqui tinha várias cadeiras que não tinha professor? Eu acho que... E o que o DCE fez em torno disso para aglutinar essas demandas? Acho que o papel do DCE é muito mais apontar para a necessidade do estudante e trazer ele para esse espaço, e trazer ele para ser um sujeito da sua necessidade, sujeito da sua própria história, do que vir aqui apontar o que a gente tem que fazer ou deixar de fazer. Eu acho importante salientar também, né, o papel do DCE esse ano, assim, né, indo ao encontro do que o Gabriel falou, né. A gente sabe que esse ano a gente teve várias pautas importantes, né. A gente vê, por exemplo, aí essa PEC que altera a Constituição e que permite que a pós-graduação possa ser cobrada. E qual foi o papel do DCE? Eu acho importante também vocês também se posicionarem, né, porque afinal de contas vocês também são uma continuação política dessa chapa que estava no DCE, né? E aí, assim, acontecendo essa série de ataque à educação pública, essa série de ataque aos benefícios, o que o DCE fez na prática? Para chamar os estudantes, fazendo assembleia para dialogar de fato com os estudantes e saber quais são as demandas reais dos estudantes, né? A gente vê aí a continuação, uma chapa que se coloca enquanto nova e que faz, na verdade, a continuação de uma velha política, né? Que é a política do pão e do circo, que é pegar e dar desconto e achar que desconto em gasolina vai manter os estudantes na universidade. É achar que desconto na gasolina vai fazer com que os estudantes tenham dinheiro no final do mês para pagar aluguel. É achar que desconto na gasolina vai fazer com que os estudantes tenham uma alimentação de fato saudável. É importante que vocês se posicionem, afinal de contas, vocês são a continuação política dessa chapa que estava vigente. Um minuto e meio para a réplica da chapa 1. Para a réplica, desculpa. Bem, em relação em que vocês não flertaram com o governo em algum momento, a gente vai deixar a critério que o pessoal investigue aí através do perfil de vocês, se vocês não excluírem as publicações de um ano atrás. E em questão em relação do DCE, o que ele fez, o que ele deixou de fazer, é só ir ali no prédio e perguntar a eles. E outra coisa, eu acho que vocês estão totalmente enganados. Nós não somos continuação de gestão nenhuma. Nós somos uma outra gestão que está começando. E aí eu acho que o Armando pode até falar melhor. Bom, eu faço parte da gestão atual, assim como mais alguns colegas. 3 colegas da nossa chapa de 31 integrantes, e nós temos convicção e certeza de que não somos uma continuação política do atual DCE.
Nós estamos para manter, sim, aquilo que progrediu e para melhorar e implementar aquilo que porventura não foi feito. Em relação à manutenção do estudante na universidade, é interessante e é importante salientar que nós efetivamente pautamos por isso, nós efetivamente pautamos por essa presença e, acima de tudo, também pela frequência em sala de aula do estudante, que é algo muito importante, porque reprovação por não estar na universidade é algo que nós realmente não conseguimos conceber. Nós, com todas as nossas dificuldades, porque somos filhos de trabalhadores e trabalhadoras da mesma forma, nós somos filhos de trabalhadores e trabalhadoras da mesma forma, ninguém aqui nasceu em berço de ouro, muito pelo contrário, lutou e lutou muito, como creio que vocês também lutam para crescer na vida, para seguir nos estudos e tudo mais. Nós não estamos aqui para brincadeira, nós estamos aqui conversando e falando sério. 1 minuto para réplica da chapa 2. Só um pouquinho. Quando a gente diz que vocês são continuidade política da gestão atual, não é baseado em acusações infundadas ou em coisas dispersas e abstratas. Não, é por perceber que os pilares das práticas de vocês dialogam muito com os pilares das práticas deles. Por exemplo, pautar empreendedorismo, pautar diálogo, é uma política bem parecida, assim. Não, é o que vocês trazem na chapa, assim, tipo, na campanha de vocês. E vocês não. Então... Vocês não. Eu acho que vocês colocam isso enquanto única forma de resolver os problemas, né? Que é o que a gente está apontando. É claro que a gente dialoga, né? Nós não somos um bando de bicho, né? Mas eu acho que o que a gente está colocando é que ir para além do diálogo é uma necessidade. E vocês colocam um único ponto de responder através de inovações, de uma administração ou de um diálogo, e que comprova que isso é não estar de fato lutando com os estudantes, porque a gente tenta dialogar e a gente vê que de fato não avança. É importante pautar que a gente dialoga, a gente prioriza também o diálogo, mas é o diálogo de fato com o estudante, não o diálogo feito em gabinete. A chapa 2 agora tem 30 segundos para perguntar. Não, a chapa 2 tem 30 segundos para perguntar para a chapa 1. Sobre o tema. Então, acho que a chapa de vocês, né, tem um lema lá que diz: o movimento estudantil começa aqui. E aí a gente queria saber qual que é a relação de vocês, como vocês veem, né, os centros e diretórios acadêmicos da universidade, já que o movimento estudantil começa aí. 2 minutos e meio para a resposta. Bom, inicialmente, cumpre lembrar que a nossa chapa é composta de diversos membros de CAs e DAs, e nós temos, sim, esse diálogo. Com relação aos demais diretórios e centros acadêmicos, os quais talvez comissivo ou omissivamente não mantiveram um diálogo com a gestão atual, da qual eu sou membro e posso atestar isso, não mantiveram um diálogo, pelo contrário, resolveram seguir no movimento e, bom, enfim. Nós pretendemos, né, nós sempre nos pautamos pela questão do diálogo qualificado, do diálogo de qualidade, do diálogo efetivamente que resolva a situação. Porque nós vivemos numa democracia, certo? Ou vamos pegar em armas, de repente, e resolver a situação? Acho que não é bem por aí. Acho que como nós vivemos em uma democracia, um regime democrático, acho que, além do diálogo, não podemos passar para lutas, porque lutas lembra embate, feridos, perdedores, vencedores. Né? E em relação à questão do slogan, é uma questão simples de interpretação, né? Começa aqui é questão geográfica, região sul, não tem nada a ver que comece aqui no DCE. Mas, se não consegue interpretar, não posso fazer nada. Mais 1 minuto e meio. Agora não, né?
Só que nem a outra debate, tipo, vocês tinham mais um minuto, peço que a chapa sinalize que encerrou, porque senão a gente não vai cortar. Só para adiantar seus comentários. Diferente de vocês, a gente... Desculpa, 1 minuto e meio. Acho que diferente assim de vocês, a gente não entende que nós somos o farol que vai iluminar a vida das pessoas. A gente entende que é importante a gente estar inserido nos centros de diretórios acadêmicos para ouvir, para fazer assembleia, para saber quais são as demandas e dialogar diretamente com os estudantes, porque o centro de diretórios acadêmicos é mais próximo dos estudantes. Porque quando a gente iniciou um movimento no primeiro semestre, através de assembleias e centros de diretórios acadêmicos, através de assembleias, muito pressionada para o DCE chamar, acho que aí o Armândio sabe, né, porque o Armândio é da atual gestão, há muito custo chamada pelo Conselho e Centros de Diretórios Acadêmicos, que depois, após muito diálogo com a reitoria, culminou no movimento de ocupação que garantiu uma série de benefícios para os estudantes. Nós entendemos que nós não somos o farol iluminado que vai mudar a vida das pessoas. Nós entendemos que é importante nós estarmos próximos dos estudantes, nós chamarmos a assembleia, coisa que, né, esse ano foi muito difícil de acontecer, para que os estudantes tragam suas demandas e que nós pudemos mobilizar e potencializar a demanda dos estudantes. E outra coisa, assim, eu queria frisar para os colegas, atentá-los, né, que a gente vive num mundo, numa sociedade que não é um mar de rosas. Né? Acho que ela tem interesses diferentes, antagônicos, contrários sobre o mesmo assunto. Por exemplo, né, o Estado hoje tem uma determinada verba para direcionar nos seus diferentes, nas diferentes demandas que existem na sociedade. Agora, para onde o Estado tem direcionado seus recursos? Para bancos ou para o movimento, para a educação? Eu acho que quando a gente pauta apenas o diálogo, a gente pauta se abster dos processos de luta, se abster dos processos de interesses contrários que existem nessa sociedade, e que se a gente não se pauta por contrapor esses interesses, a gente vai ser levado pela maré. A gente vai ser levado pelo banco que está crescendo milhões. A gente vai ser levado pelas empresas que não pararão seus lucros, enquanto nós aqui vamos estar sem professor, sem RU, nós vamos estar aqui cortando bolsas. Então é nesse sentido que a gente pauta que o diálogo ele tem um limite. E eu acho que a gente tem que saber não ir para a matança, mas a gente tem que saber nos aglutinar e ir contra esses interesses opostos. 1 minuto de tréplica para a chapa 1. A gente pede que olhem 19, a gente está com o plazinho, por favor. Só 1 minuto. Pode começar. Então, essa questão aí de... Vocês falam muito do Estado, eu acho que nós conversamos, a chapa entre a gente, eu acho que nós temos propriedade bem para criticar essa questão, tá? Porque nós não... Com certeza a maioria de nós fomos opositores a esse governo que está aí. Então... que não deixa de ser um opositor. Então, o que acontece? Eu acho que vocês estão focando muito nessa questão dos bancos, nas questões, né, que acontecem aí fora. Vamos olhar mais para os estudantes, vamos olhar mais para a nossa realidade. Eu acho que é isso aqui que a gente tem que focar mais. Aliás, vocês falaram do Itaú, certo, da GM, mas só para lembrar que o lucro do Banco do Brasil, essa empresa pública maravilhosa que deveria estar aí a serviço da população, teve lucros recordes, né? E, a contrário senso do que se imagina, isso não se reverteu em benesse alguma para, propriamente, a sociedade civil. Agora a pergunta da plateia. Cada um tem sua opinião, sua maneira de debater. Galera, peço desculpa, mas eu tô muito mal da garganta, o horário, tô fazendo a maioria das coisas, tá foda. Falar, né? Eu queria, se a gente tiver água, eu tiver muito bom. Tá, mais uma. A pergunta é, vocês sabem o que é Ocean Tech? Então, você sabe o que é Ocean Tech? Primeiro responde a chapa 1. 2 minutos e meio.
Bom, em suma, pelo contato básico que eu tenho, até por não ser propriamente direcionado ao direito, né? Mas o Ocean Tech ele surge como uma espécie de parque tecnológico inserido no contexto da universidade, vai se localizar próximo à base, a base oceanográfica. Onde? Lá é a saída, lá é a base. Ah, tá. É para lá, eu não tenho noção de espaço aqui. Enfim, é a base. Se localizará na base e ele será, pelo que eu tenho conhecimento, serão empresas privadas que estarão ocupando esse espaço e gerando estágios e diversas benesses na universidade. Inclusive, dentro de uma das nossas propostas no empreendedorismo está justamente a questão do até que tipo de benefícios essas empresas vão estar gerando diretamente para a universidade no contexto, inclusive estudantil. Porque nós bem sabemos que a universidade vai lucrar com isso. Ela vai receber do aluguel da instalação dessas empresas, assim como da incubadora Inovácio também. Então, é importante que nós saibamos como esses recursos vão ser utilizados, de que forma serão utilizados, e além do mais, em sendo eleitos nós como gestão, nós nos propomos diretamente a conversar, a dialogar, porque a nossa pauta é o diálogo, isso nós não abrimos mão, com a universidade sobre meios alternativos e prestações de serviço que possam beneficiar a todos os estudantes, todos e todas os estudantes dessa nossa universidade. Dois minutos e meio para a chapa 2. Então, pessoal, acho que esse debate ele tem bastante a ver com o que a gente pensa sobre a universidade, qual que é o papel dela e o que a gente reivindica enquanto chapa, né? A gente vê que a universidade ela vem de todo um histórico de modificar o seu caráter, de ser um ensino científico, sociológico, crítico sobre as situações que nos envolvem, isso aí em todas as áreas. E tem, com as questões da precarização, o ensino cada vez menos de entender o que são as coisas e cada vez mais de operar com botões, cada vez ser mais tecnicista, cada vez ser mais mercadológico o nosso ensino. E ele cumpre essa precarização e essa tecnização, o nosso ensino está cada vez mais mercadológico, ele atende a interesses. E esses interesses eles também são representados dentro do Ocean Tech, que o que seria? Seria uma incubadora de empresas que visa atender aos interesses de empresas que já têm lucros exorbitantes na nossa sociedade e não a universidade cumprir um papel de atender os interesses e as necessidades da maioria da população. E aí o que a gente vê? Né? Que em plena conjuntura de corte de gastos, em plena conjuntura de corte de bolsas, a universidade está querendo abrir um polo tecnológico para empresas e não para os estudantes. Poxa, é uma baita contradição, e se a gente não coloca quais são os nossos interesses frente a isso, a gente vai ser levado à maré. Se a gente só coloca que nós vamos conversar, que nós vamos pedir para a reitora, ou reitora, poxa, olha para nós, a gente vai ser levado a reboque. Se a gente não tem uma atitude um pouco mais ofensiva e mostra que a gente tem poder, que essa universidade ela é construída por nós, que nós somos os sujeitos dessa universidade e quem constrói a vida cotidiana dessa universidade, nós vamos ser atropelados, vamos ser patrolados. Então, assim, o Ocean Tech, né, é dinheiro público indo para a iniciativa privada, né? É dinheiro público indo para a iniciativa privada, enquanto tem corte de bolsas, enquanto tem estudantes sem casa, enquanto tá aumentando o RU, enquanto tem estudante da casa estudante sem alimentação. Então, o Ocean Tech é dinheiro público indo para a empresa privada. É isso que é o Ocean Tech. Enquanto o estudante não recebe a bolsa em dia, enquanto o estudante não tem como pagar o aluguel porque não caiu a bolsa. Então, assim, é importante a gente colocar isso, né? De que lado, de fato, a gente está. Isso, pessoal. A gente chegou no final do primeiro bloco, estamos na metade do... Só uma dúvida, a gente tinha tirado que seria mais de uma pergunta por bloco. A gente não tirou isso?
A gente pode depois fazer uma reunião com as chapas e discutir isso de novo, mas não. Eu acho que ficou mais de um ano. Sim, porque a gente aumentou o tempo, mas tudo bem. Não, assim, ó, a metodologia da gente escolher isso, a gente fez a reunião e alterou no quadro. O quadro está lá e ninguém mexeu. Você pode ir lá conferir. É o que está escrito no quadro, é o que a gente está aplicando aqui. A gente pode alterar o que está lá também. Depois. As chapas querem fazer algum intervalo ou a gente toca para outro bloco? Não tem o tema, que é como tu fez, você faz intervalo, tem um tempinho para conversar. Beleza. Então, vou usar o microfone porque eu estou fim da garganta. Os temas, então, que podem ser sorteados, tirando o tema que já foi utilizado hoje, saúde e bem-estar do estudante, opressões, relação universidade e comunidade, movimento e políticas estudantis, intercamp e polos EAD, assistência estudantil, o último, totalizando 6. Então, vamos sortear. Tema sorteado é opressões. Vou deixar o papelzinho aqui. Então, um intervalo aí de 2 minutinhos. O pessoal ir ali no CC pegar uma água. Isso aí.